Por que precisamos definir de forma detalhada o regime de convivência dos nossos filhos após o divórcio? Meu nome é Ana Paula Gimenez, eu sou advogada familiarista, autora do livro Divorciei e Agora. Antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu vou pedir para você deixar aqui seu like, para que o YouTube reconheça esse vídeo como relevante, tá bom? E se quiser também, já ative aqui os sininhos das notificações, se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza que se esse vídeo for essencial para você, também vai ser essencial para outras pessoas que estão passando por esse processo de divórcio e de separação. Ninguém casa para se separar, ninguém tem filhos pensando em morar longe. Quando a gente tem um divórcio ou uma separação que não há filhos, a briga geralmente ela vai ficar girando em torno do patrimônio daquele casal, né? Mas, quando tem filhos, esses filhos precisam ser prioridade. Eu falo que todo mundo que se separa com os filhos tem que deixar para trás o casal conjugal, que esse vai terminar com o divórcio e focar somente no casal de pais. Uma dica que eu sempre dou é: encare o seu ex ou sua ex como o pai ou a mãe dos seus filhos. E não mais aquela relação de homem e mulher, meu ex-marido e minha ex-mulher. Quando você passa a olhar simplesmente como o pai ou a mãe, as coisas se tornam mais leves. Quando eu falo aqui pra vocês, parece que é tudo muito fácil, muito lindo, muito pleno. Eu tenho a plena consciência que não é fácil na prática, mas é um exercício diário e que a gente deve fazer todos os dias. Quando a gente muda o nosso olhar, fica muito mais fácil da gente levar essa relação, que essa relação é eterna, né? O casal lá de marido e mulher acabou, mas os filhos não existe, ex-filho, ex-pai, ex-mãe, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Só que a vida vai mudando, esses pais, eles podem ter um novo relacionamento, e o que a gente precisa? A gente precisa estabelecer como vai ser essa convivência, lembrando aqui que o termo visitação tem que sair do nosso vocabulário, porque filho não é visita, tá? Visita a gente faz na cadeia, a gente faz pro tio, pra tia, pro amigo. Com o filho, a gente convive. Vamos mudar isso, mudar essa nomenclatura. Não é regime de visita, é regime de convivência, né? Então, como que vai ser essa convivência entre pais e filhos? Bom, a gente sabe que no Brasil a regra é a guarda compartilhada, mas a guarda compartilhada é alternância de residência? Não. Guarda compartilhada, a gente está dizendo em relação à gestão, à administração da vida dos filhos, à convivência com os dois genitores, tá? Então, os dois pais da guarda compartilhada vão poder tomar as decisões. Isso a gente tá falando de guarda, de poder de decisão. O que eu particularmente, vocês sabem, né? Eu sou uma mãe divorciada já há 11 anos e eu posso experimentar na prática tudo que eu falo pra vocês. O que pra mim deu muito certo. Pra mim deu muito certo as minhas filhas terem uma casa fixa, uma residência fixa, com amplo convívio com outro genitor. E como a gente vai fazer esse regime de convivência? Quanto mais a criança, o filho, convive com ambos os genitores, é melhor para o seu desenvolvimento emocional, psíquico, tá? Espiritual e até físico. Por quê? Porque a criança é 50% cada um. Só que quanto mais detalhado a gente deixa como vai ser esse regime de convivência, a gente evita conflitos futuramente. Porque como a gente já fez toda a previsão lá de horário, de dias, a gente pode fazer um negócio escalonado de acordo com a idade. Então, por exemplo, se é um bebê recém-nascido, não vai logo de cara que a mãe tá amamentando já dormir na casa do pai. Então, quando tem tenra idade, a convivência vai ser dessa forma, não vai ter a pernoite ainda. A partir de tal idade,
pode já ter a pernoite, mas a gente não pode esquecer que essa convivência tem sim que ser o mais ampla possível, desde que não coloque a criança em risco e respeitando os horários, né, dos filhos, horário escolar, né, horário de atividades extracurriculares, porque na verdade, quando a gente vai traçar esse plano de parentalidade, esse regime de convivência, a gente tem que sempre lembrar do que está escrito lá na nossa Constituição, que é o melhor interesse do filho. Então, sempre o que for melhor para o filho, e os pais se adaptam a isso. Quando a gente, por exemplo, deixa definido que no final de semana que vai para casa daquele que é guardião também, mas que não reside, a gente deixa lá o horário certinho definido, com, por exemplo, uma margem de atraso para que não tenha briga, porque senão o casal atrasou 5 minutos, já vira uma briga gigantesca. Então a gente já pode deixar uma margem, dizer quem vai levar, quem vai buscar na escola, quais os dias durante a semana que vão ter as pernoites ou não vão ter, ou que aquele pai, aquela mãe que não reside com o filho vai almoçar, vai jantar, vai levar numa atividade extracurricular. Essa participação que deve ser o mais intensa possível, tá? Para que aquelas crianças não sintam, porque muitas vezes na separação dos pais, elas sentem falta daquele que não reside mais no lar, e algumas chegam a se sentir culpadas por esse fim desse relacionamento. Quando a gente define de maneira detalhada como vai ser essa convivência, qualquer briga que der entre o casal de pais, é só recorrer a esse documento, tá? A esse acordo de parentalidade, a esse plano de parentalidade, e segui-lo à risca. Quando a gente deixa muito livre, aqui em São Paulo, por exemplo, eles pedem sempre para definir o máximo possível, só que eu sei outros estados que, por exemplo, as pessoas conseguem deixar regime de convivência livre. Isso futuramente pode servir como um meio de manipulação, quando algum tá irritado, não deixa ver, não cumpre, esconde. E para evitar qualquer tipo de briga, qualquer tipo de conflito, a gente deixando o mais redondinho possível, o mais explicado, né? Quando, por exemplo, aqueles pais discordarem em relação à escola, como que eles vão tomar essa decisão, por exemplo, de mudar de escola? A gente já pode deixar previsto isso, tá? Então, para evitar brigas futuras, que esse é o principal objetivo, você tem que definir de maneira detalhada como vai ser esse regime de convivência. Nada impede que, em comum acordo, vocês sejam flexíveis em relação ao filho de vocês. Isso vai contar muito. Então, por exemplo, é o seu sábado, mas o outro tem uma festa super importante familiar. Você pode trocar os finais de semana, claro, mesmo que ali não tá escrito. Ou senão você pode deixar ali previsto que se tiver uma festa familiar, que vocês podem trocar o final de semana. Mas assim, o quanto mais você for leve, menos o seu filho vai sentir o peso do divórcio. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está passando por esse problema, que está se separando, que está se divorciando, ou que já se divorciou faz tempo, mas está tendo dificuldade com o pai ou a mãe de seus filhos em relação a isso, encaminhe esse vídeo, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like. Até a próxima.